Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro de 2024. Em dia de agenda modesta, ontem o grande destaque ficou com o discurso do presidente do Fed. Jeremy Powell passou uma mensagem de cautela, enfatizando que a autoridade não está com pressa para cortar as taxas de juros. A principal aspas foi: se a economia evoluir como esperado, esperamos mais 2 cortes de 25 nesse ano. Isso frustrou aqueles que tinham uma flexibilização mais agressiva. Antes dele, alguns outros diretores falaram, e no geral o tom foi bem dovish, no sentido de menos juros. Austan Goolsbee, de Chicago, se mostrou preocupado em ter que reduzir muito. Rafael Bostic, de Atlanta, esse que é mais conservador, já se mostrou disposto a mais um corte de 0,50 caso o mercado de trabalho enfraqueça mais que o esperado. Por outro lado, Michelle Bowman continua se mostrando dissidente. Para ela, ainda existem riscos bem relevantes para a estabilidade de preços. Isso é fundamental para atingir o máximo emprego no longo prazo. Fato é que o foco do Fed claramente é o mercado de trabalho, e podemos estar vendo uma certa migração dos diretores no sentido de cortes maiores. Isso tudo coloca ainda mais expectativa nos dados que estão para sair ao longo dessa semana, principalmente para o payroll na sexta. Por ora, mais importante do que tudo isso foi a sinalização de Powell. Se a economia evoluir como esperado, esperamos mais 2 cortes de 25 nesse ano. Historicamente, são raras as ocasiões em que o Fed diverge do gráfico de pontos no curtíssimo prazo, e lá eram essas as projeções. O que chama atenção é a divergência na comunicação entre eles. No fim do dia, os treasuries avançaram e o CME já mostra mais de 60% de chances de menos 50 em novembro, que até então era minoritário. Com juros maiores, o dólar avançou contra a maioria das moedas e as bolsas surpreenderam, se firmando em leve alta. Dow Jones e S&P renovaram seus recordes de fechamento. Vindo para o Brasil, o principal foco foi a divulgação fiscal do setor público em agosto. Mesmo com a arrecadação indo bem e a recuperação dos estados, municípios e estatais, tivemos um déficit de quase 21 bilhões e meio de reais. E apesar disso, esse foi o melhor resultado em 3 anos, mesmo o número sendo bem ruim. Em 12 meses, o déficit acumulado é de mais de 256 bilhões de reais, o equivalente a 2,3% do nosso PIB. Novas medidas precisam ser traçadas para alcançar nossa meta de primário. E aí, com o risco fiscal, os DIs já estavam subindo, e o movimento só se agravou com o externo com viés de mais juros. Na moeda, em dia de pitaques de fim de mês e trimestre, o real volátil desvalorizou relativamente pouco contra o dólar forte. Mas mesmo com esse recuo, nossa moeda apreciou mais de 3% em setembro. Já na bolsa, a aversão a risco prevaleceu no Ibovespa, que terminou o pregão na mínima. Dessa vez, nem o novo estímulo chinês conseguiu barrar nosso mau humor doméstico. E olha que Xangai teve o maior rally desde 2008. Além disso, aqui setembro não foi tão amigável. Começamos o mês nas máximas históricas e também terminamos em mais de 3%, só que de queda. Para hoje, a agenda continua modesta, mas menos. O destaque vem da zona do euro com a inflação de setembro. Em movimento bem parecido com o que vimos na Alemanha ontem, o acumulado em 12 meses deve cair para 1,9%, abaixo da meta pela primeira vez desde 2021. Mas quando olhamos para o qualitativo, as medidas subjacentes, que excluem os preços mais voláteis e principalmente serviços, ainda seguem bem pressionados e dificultam um alívio maior pela política monetária. Nos Estados Unidos, conheceremos o PMI e o SM industrial, que devem mostrar uma estabilidade num patamar tímido, por volta dos 47 pontos, ou seja, em nível de contração. Além disso, os dados de emprego começam, com o relatório JOLTS de agosto. Como ele é defasado em um mês, muitas vezes acaba não trazendo grandes novidades, mas vale acompanhar. A mediana das estimativas espera quase 7.700 vagas em aberto. Bom começo de outubro e trimestre para todos nós. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!